Voltei. Oi, gente. Pronto, voltei. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Estou te ouvindo. Alô? Estou te ouvindo, Aura. Também estou ouvindo. Beleza? Cadê a Mara? Tô aqui, tô ouvindo. Oi, Mara. Então, como é que você tá? Eu tô me sentindo bem melhor. Tá. Bom, essa prática do EFT é... Deixa eu liberar as pessoas aqui. É uma prática que vem lá dos Estados Unidos, tá? Chama-se EFT, Emotional Freedom Techniques. Ok? Ela estava sendo derivada de uma prática chamada TFT, Touch Field Therapy. Tá? A história disso começa lá com o Dr. Roger Callahan. Ele estava tratando de uma paciente e estavam tratando dela de fobia de água. O ponto de ruptura dela, tá? Eles já tinham descoberto que era a questão de quando ela tinha uns 5 anos de idade, o pai pegou ela para ensinar a nadar, foi lá e jogou dentro da piscina. Tá? A menina de jeito nenhum. E o Dr. Roger já trabalhando com ela muito tempo, como psicólogo, não conseguiu fazer uma intervenção que pudesse trazer, estudando a medicina tradicional chinesa, e aí ele resolveu fazer uns toques em alguns pontos que se referiam à parte correspondente. E quando ele fez os toques, a menina falou que parecia que tinham tirado com a mão. Aí ela saiu correndo, se debruçou na piscina do Dr. Roger e conseguiu, pelo menos, molhar o rosto, né? Ela entrou dentro do carro e foi para o mar. E lá ela conseguiu entrar dentro d'água. Nossa. O Dr. Roger, a partir daí, ele começou a desenvolver diversos protocolos para diversos tipos de problemas. Que tinha de ser numa sequência exata, que precisavam ser os toques certos, nos pontos certos. E ele começou a dar o curso. Apareceu um engenheiro aficionado por qualidade de serviço. E ele foi fazer o curso com o Dr. Roger, aprendeu todos os protocolos, né? E não batia na mesma sequência, faltava ponto, ele começou a variar. E ele chegou à conclusão de que funcionava do mesmo jeito. Né? Então ele reuniu todos os pontos do Dr. Roger e estabeleceu muito o EFT como especialista, e tudo é o André Lima.
estava louco para aplicar em alguém. E eu falei, posso aplicar na senhora? Ah, tipo, pode. Né? Fui lá, eu comecei a aplicar, eu pedi para ela ficar assim, né? E comecei a bater nos pontos. Né? E foi fantástico, porque assim, ela começou, de repente, a chorar. E eu falei, vixe, e agora? O que foi que eu aprontei, né? O que foi que eu aprontei? Aí, falei, bom, o que a senhora está sentindo? Por que a senhora está chorando? Né? Ah, eu lembrei do meu irmão que morreu há 5 meses atrás por conta de câncer. Eu falei, putz, mas então a senhora está triste por conta disso. É, eu estou triste. Ah, então eu fiz para tristeza. E tal, por conta da tristeza, eu fui fazendo e quando eu estava terminando, essa mulher estava chorando mais ainda. Nossa. Meu E Deus do agora? céu. E agora? Aí, dona Lúcia, o que a senhora está chorando ainda mais? Ah, eu comecei a... Veio na lembrança o meu filho, que morreu há 2 anos atrás de câncer. Tá, então vamos fazer pela morte do seu filho. E aí eu continuei fazendo, o choro parou, tá? Ficou triste, assim, ficou tal, mas... Falei, a senhora quer um copo d'água? Ah, eu quero. Fui lá, peguei o copo, joguei para ela, ela bebeu. Eu falei, ah, a senhora já está melhor, né? A senhora está conseguindo beber água. Ela olhou para o copo, mudou de mão, continuou bebendo e testando o braço. Saiu de boa, tranquila. Tá? Então, pode usar essa técnica sem restrição alguma. Tá? O que eu analiso no caso da dona Lúcia? Ela não estava conseguindo se alimentar. Então, o que é não se alimentar? É morrer. Então, ela estava querendo seguir os dois no caminho da morte. Uhum. Tá bem. Faz tempo que eu não a vejo, mas acredito que ela esteja bem. Tá? Gostou? Adorei. Que bom. Pode usar isso o quanto você quiser. Tá. Obrigada. Muito obrigada. Tá? Ficou mudo, Auro, eu não te ouvi. Oi. Se você quiser falar para o Tinha seu ficado mudo, eu não psicólogo... consegui te ouvir. Oi. Agora está ouvindo? Ouvi. Pode falar, tô ouvindo. Se você quiser falar com o seu psicólogo, tudo bem. Ele provavelmente ele vai torcer o nariz. Tá? Tá bom. Mas é uma técnica que funciona. Então, tá? Utilize, use à vontade, sem restrição ou contraindicação. Tá bom. Obrigada. Né? E assim, como você está chegando agora no grupo, eu sempre indico para assistir um filme, que é o Efeito Sombra. Tá? Tá. O link você também vai encontrar no grupo. Tá bom. Tá? Nesse filme, tem uma cena que eu costumo destacar para todo mundo. Mais ou menos aos 8 minutos do início do filme, tem uma cena de uma menina
sentadinha no sofá, a mãe vem e traz um pratinho de biscoito. Tá? Sai para buscar 2 copos de leite, enquanto isso ela come tudo. Tá? Quando a mãe volta com os copos de leite, olha o pratinho e dá uma bronca na menina. Tá? Essa cena eu sempre peço para assistir mais de uma vez, olhar a expressão da menina, olha a expressão da mãe, olha, presta muita atenção na cena, olha mais de uma vez, assiste mais vezes e tenta entender o que é que aconteceu ali naquele momento. Tá bom. Nessa cena, em particular, todos os elementos para a criação de uma sombra numa pessoa estão presentes. Tá? E o que é sombra? Sombra é toda aquela situação que você olha no outro que te causa algum tipo de incômodo e que você julga apontando para essa pessoa. Como assim essa pessoa está aí fazendo isso? Tá? Então você tem esse dedo aqui apontando para a pessoa, mas você tem esses 3 dedos apontando para você. Então, aquilo que você está julgando no outro, que você está apontando para o outro, normalmente você tem dentro de você, né? Só que você fala, eu não sou assim, eu nego. Tá? Mas quando eu olho no outro, aquilo me incomoda. Tá? Isso é sombra. Okay? Entendi. Depois que você assistir o filme, na próxima semana a gente pode falar um pouquinho a respeito disso. De Certo. como esse filme vai te ajudar nesse enfrentamento da dependência emocional. Tá bom. Ok? Feito. E depois tem mais um vídeo, que é a aproximação da sombra. Mas vamos discutindo isso conforme as sessões forem passando. Tá bom. Beleza? Beleza. Depois, tira umas fotos dos seus pães, joga no grupo lá, que eu gosto muito de pão, viu? Tá bom, vou mandar. Se você não estivesse tão longe, eu ia virar seu freguês habitual. Eu iria mandar uns pães especialmente para você, só para você degustar. Opa! Pode mandar que eu, chegando aqui, a gente degusta. Assim. Tá bom? Mais alguém Tá quer bom. falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa para tratar, gente? Ou, Mara, se você tiver mais alguma coisa para ver, Eu vou deixar alguém falar, dar oportunidade para outra pessoa. Tá bom tá por bom, hoje. Mara. Então, seja bem-vinda e participe mais com a gente. Obrigada, obrigada, Aura. Nada. Mais alguém? Evelise, boa noite, seja bem-vinda. Silvana, você quer falar alguma coisa, Silvana? Boa noite. Oi, boa noite. Você quer falar alguma coisa, Evelise? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Então, ela falou, né, que ela tá fazendo artesanato, né, que é para além da renda, ocupar a cabeça, né? Eu acho que é uma boa caminho, porque eu também tô nessa de artesanato. Tô me ocupando minha cabeça também, eu tô me sentindo mais feliz. Mas não penso muito, fico pensando muito, né, quando você tá fazendo artesanato, em bobagem, né? Então, acho que é um bom caminho para estar seguindo. Com a técnica, ela vai sair bem. Você acompanhou a aplicação
o EFT dela? Acompanhei e fiz junto também. Estava Mauro. ansiosa? Não, eu sou ansiosa, né? Ah, então pode fazer junto, Tava tá? até falando pra minha filha fazer também, que ela também é um pouquinho ansiosa. Tava E ensinando veio ela. alguma emoção emergente? Não veio, não. É porque como eu tava prestando atenção em você fazendo, né? Não veio, mas Uhum. depois que eu terminei de fazer, eu me senti mais relaxada. Bom, normalmente o que acontece com a aplicação do EFT? Algumas pessoas, quando chega nessa fase do choro, ela fala, deu vontade de chorar, eu parei e fui chorar no banheiro. Não, faz para vontade de Isso chorar. aconteceu. Deu vontade de chorar assim, meu Deus, eu vou parar, não vou fazer mais não, porque não tá sendo bom, não. Não é? Mauro, Então, faz para vontade de chorar. Oi? Quem está falando? eu senti Oi. sono. Sentiu Eu sono. senti Então faz para sono. vontade. Faz para o sono. Apesar desse sono que eu estou sentindo, eu me aceito completo e profundamente. O Ok. sono também faz parte dessa emoção emergente. Tá? E muitas vezes, ela serve até como ponto de sabotagem. Porque tem gente que fica com sono. Ah, eu fiquei com sono, eu fui dormir. Tá? Mas, Ô, e aí deixa de trabalhar alguma situação. Fala, Christian. Mauro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro que nós que estamos frequentando o grupo, que nós estamos tendo esses problemas, é importante nós nos reconhecer, certo? Sim. Não, eu sou dependente emocional e tal. E o parceiro? Quando você é casado, quando você tem um relacionamento, qual a importância dele reconhecer também que, que, que você tem um problema ou que vocês dois têm um problema? Porque assim, pelas últimas conversas nossas, pelo que eu entendi, foi um dependente emocional, 99,9% das vezes vai achar outro dependente emocional, Com certeza. né? E o seu parceiro, não que dificilmente é difícil as pessoas que não participam de um grupo falar assim, eu sou dependente, né? É mais fácil falar, minha parceira é dependente emocional. Isso também Uhum. ajuda ou não? Ajuda quem? Por exemplo, um exemplo assim, Você está colocando o seu no meu exemplo. casamento, o meu parceiro, a minha parceira É, sabe que eu tenho esse problema. Isso ajuda alguma coisa ou não? Porque ou só vai complicar mais. bom, quando a gente está falando de dependência emocional, codependência ou dependência química e codependência química, nós estamos falando tudo de dependência emocional. Tá? Se os dois se resolverem se tratar, ótimo. Tá? Mas se não, a pessoa ainda não se reconheceu como dependente emocional, tá? Você se tratando, tá? Vai começar a incomodar o outro, que não se reconhece ainda como dependente emocional. Tá? Aí E ela vai você continuar tratando, você ainda. passa a ser o problema. Sim, você passa a ser o problema, mas vai ter aquela situação do você vai ser apontado. Tá? Não, você tem que fazer desse jeito. Tá? Você é Se você assim. não fizer desse jeito, você tem que, aquele aponta do dedo. Tá?
E você que é o problema, você tem que reconhecer, você tem que fazer diferente. Mas se No eu já meu estou falando para você que você tem que, isso significa que essa pessoa que está apontando o dedo também é emocional. No meu caso, eu até anos atrás tinha comentado com o meu ex-esposo que eu precisava de ajuda, mas ele sempre dizia, não, você não precisa, e eu sempre ficando cada vez pior. E aí, depois que eu me separei, realmente eu vim abrir os olhos para isso. Tanto que quando eu me separei dele, eu até comentei que eu reconheci os meus erros, mas eu sempre queria culpar outra coisa. Por eu ter um problema de saúde, eu culpei na minha doença. Tipo, eu tenho hipotiroidismo, mas aí eu usei o meu problema hormonal para culpar a minha atitude. E aí ele falou, você sempre foi assim. E tipo, ele é tipo aquele narcisista manipulador. Ele manipula da forma mais sutil possível, com aquela voz mansa, sempre mostrando que é super, como é que eu posso falar? É aquela pessoa super sensata, super justa, mas é uma forma de manipular. Sempre me manipulou e eu nunca prestei atenção. Sempre achei, não, porque ele é uma pessoa muito boa, porque ele é uma pessoa super justa, mas não, era uma forma de me manipular. E eu deixava, eu sempre aceitava. O meu problema era sempre esse. Eu contestava, não gostava, mas como eu era super manipulável, ele me mostrava a verdade dele, eu tomava isso como minha verdade e aceitava. Uhum. Tá. Normalmente, Mara, esse comportamento também de você colocar a culpa nos outros também é uma forma de manipulação, tá? Porque o que significa ser dependente emocional? É você depender da emoção que o outro te causa, tá? Você vai assistir esse vídeo, esse filme, e você vai ver a criança comendo todos os biscoitos e esperando a mãe com um sorriso no rosto, tá? Mas por que ela está sorrindo, tendo comido todos os biscoitos, tá? E na hora que ela está ali sorrindo, esperando o elogio da mãe, o reconhecimento, tá? Não vem esse reconhecimento, vem uma bronca essa menina. Como assim você comeu todos os biscoitos aí agora? Tá? E a menina fala, pô, fiz alguma coisa de errado. Tá? Só que eu não sei o que é que eu fiz de errado. Entendeu? E com isso, esse movimento vai para o inconsciente. Ela guarda no inconsciente, ela reprime lá no inconsciente e não vai se lembrar desse momento, tá? Vai ficar escondido, uma memória reprimida lá no inconsciente. Vai criar mecanismos de defesa, tá? Que vão proteger esse conteúdo aqui. Ok? E a partir daí, começa todo esse jogo de sombras, que é o que a gente vai estudar muito nesse grupo de dependência emocional. Entendi. Depois eu vou ver esse filme Cristian, para poder respondi a sua entender. pergunta? Beleza. Cristian, respondi a sua pergunta? Ou ainda tem uma réplica? Oi, não, então é assim, no meu pensamento, então eu estou certo ainda.
dizendo que o quê? Você tem um problema, então assim, eu sou dependente emocional, beleza. Aceito isso, Ok, estou tratando isso e ok. tentando agir sempre da melhor forma, beleza. Minha esposa Uhum, também é dependente emocional ou codependente, certo? Porém, uhum, ela não se assume. Então, eu passo a ser um problema para ela de certo ponto. com certeza. Porque as Com atitudes que eu tinha certeza. antes, Você que é o errado. você passa a não ter mais. Muitas coisas você passa a repensar, não, peraí, não é assim, vamos, né? Então, Uhum, talvez essas atitudes que você muda era algo que ela dependia, uhum, certo? Tá. Isso tem uma, uhum. é assim, para mim acaba casando bastante coisa, né? Você começou a entender muita coisa Sim, aí. passa a entender porque assim, é, geralmente as pessoas dizem que é o tempo, os anos que se passam e você tem mais liberdade e tal. Não, na verdade eu passei a pensar mais em algumas coisas do que fazer, né? E isso tem Uhum, incomodado bastante, né? uhum. Então, a gente vai pensando agora como que era antes, agora o que você tá fazendo. E outra, esse Isso. negócio de ocupar a cabeça resolve muito, viu? Ah, Resolve, com porque certeza. eu tô trabalhando aí em 2 empregos aí na empresa do meu pai, onde eu trabalho. À noite, de dia eu vou para a empresa do meu Uhum, pai, à noite eu vou pro TI. E então você não tem muito tempo para fazer alguma coisa, para fazer nada, então você só faz o essencial mesmo e pronto, acabou e não tem muito choro nem vela, né? uhum. Enquanto está distante, não tem o efeito, né? Do você tem que. Mas a hora que chegar perto, né, o que pode acontecer é que um dos dois acaba desistindo do outro. Certo. Então, o bom é que os dois entram em tratamento e começam a se reconhecer e começam a se tratar. Mas no outro a gente não pode fazer nada. Então outra coisa assim, só para eu entender. Uhum. Nós, pais, criamos os filhos e se resulta a ser dependente emocional, certo? As nossas, Provavelmente vai gerar um dependente emocional. sim, as nossas atitudes. Isso. Ou o pai ou a mãe, ou sempre os dois. Ou os dois. Ah, entendi. Pode ser um ou Ou, outro, ou ou os o dois. pai, ou a mãe, ou os dois. Ou os dois. Certo. Tá. Dependendo da situação que acontecer, pode ser, pode ser um, ou o outro, ou os dois. E aí a gente precisa investigar diversas formas de sombra. E investigar muito as questões do comportamento dos pais. Porque existe uma repetição de padrão total aí em cima disso. Por isso que, então, casa bastante, mas assim, casa assim, algo grande, assim, a parte da constelação, por causa dessa repetição. Sim. Por isso que sempre casa Uhum, bastante, sempre acaba caindo na constelação familiar, né? Porque é o famoso karma. uhum. Tem de ter muita karma nessa hora. Muita karma. Não, brincando, mas é por aí mesmo. A constelação familiar, basicamente, a gente trabalha muita sombra.
Porque você nunca faz um papel que não tenha nada a ver com você. Sempre tem alguma coisa a ver com você. Essa última que nós fizemos no domingo, só tinha mulher aqui, né? Só veio mulher. Nós trabalhamos muito feminino. E existia uma repetição de padrão desde o tataravô até os dias atuais com a cliente. Né? Certo. O tataravô teve apenas um filho homem. Ele casa, né? E só tem um filho homem. Aí esse filho casa e só tem um filho. Aí esse filho, que é o pai da cliente, foi que começou a quebrar o esquema. Ele teve 4 filhos, uma menina, um menino, uma menina e um menino, na sequência. Só que assim, desde do que nós conseguimos investigar, que é o BISA, todos os homens da família traíram suas mulheres. E todos eles sempre tiveram uma boa estabilidade financeira, tinham muito dinheiro. Mas terminavam a vida não tão bem financeiramente. Foi inacreditável. Aí, como nós fomos investigando, tá, apareceu uma situação espiritual bastante forte que foi refletindo ao longo das gerações. E aí nós estamos agora em vias de ver investigar o que é que nós vamos fazer com essa questão espiritual. Entendi. Bom, assim, eu tenho acompanhado o grupo um pouco, né, devido um pouco do tempo aí, mas um pouco tem me ajudado bastante, principalmente entender um pouco quem sou eu. Uhum. A gente sempre tem uma dificuldade. Importante isso. Mas tem uma dificuldade aí de entender quem sou eu, porque depois de um tempo a gente passa, não. Até brinco com ela aqui, falo, eu sou bobo demais, pô. Eu tô ali, ó, colado com Deus ali, ó. O dia que Deus fala assim, vou sair de férias, o Christian fica no meu lugar. Fica sossegado que esse cara sabe como comandar. Aham. É como aquele questionário que você gabaritou lá, né? Da dependência emocional. Eu falei, caraca, né? Então, e isso faz você pensar muita coisa, né? Aham. Então, Mas o importante, Christian, é assim, é você olhar para você, não ficar apontando, você tem que, né? Porque o outro não tem que nada, cada um só vai fazer aquilo que pode, só vai dar aquilo que recebeu. Então, se seu pai não te deu carinho, de repente ele também não recebeu do pai dele. E é assim consecutivamente. É aquela tal história que eu sempre conto nas lives. A respeito do meu pai e aquele momento da buceta do alto. Que ele me deu um tapão, né? Ele estava me educando, mas da maneira como ele foi educado, tá? Batendo. Tá? Era o que eu Como ele foi sempre educado? reclamava do meu ex-marido. Que ele não era amoroso, não era carinhoso. E eu já fui criada com muito abraço, muito beijo, muito cheiro.
E aí eu reclamava, e ele, Mário, eu nunca tive isso da minha família. Minha mãe nunca nem me deu um abraço. Só que eu queria. E eu achava que ele não me amava pelo fato dele não me abraçar e não querer me ficar me abraçando, me beijando. Aham. Você pode ensiná-lo, tá? E a pessoa pode aprender. Só que espontaneamente vai ser muito difícil ele se manifestar dessa maneira. Tá? A pessoa pode realmente aprender, mas se ela não recebeu dos pais, vai ser muito difícil ela fazer isso dos filhos. Pode aprender, mas é um caminho que você precisa olhar para você e se reconhecendo. E, de repente, a criança olha aquela família doriana, né? Com o fundo musical lá do Oh, Happy Days, todo mundo feliz, tomando café junto, né? Com aquela família numerosa, todo mundo passando a margarina no pão, certo? E ele fala, pô, minha família não é assim, por que a minha família não é assim? E aí eu quero a minha família assim, eu quero meu pai desse jeito, eu quero minha mãe desse jeito, eu quero meus irmãos todos tomando café todo mundo junto. Só que você não tem o hábito, como é que você vai... Ah, mas você tem que sentar para tomar café, você tem que sorrir, você tem que... Poxa, se a pessoa não aprende a fazer isso, como é que você vai cobrar da pessoa isso? É complicado. Tá? Gente, eu tenho mais 1 minuto só, tá? E vamos de novo fazer aquele mesmo esquema. Tá bom? Tudo certo, Cristian? Tudo certo, sim, Auro. Tudo certo, tudo tranquilo. Beleza. Obrigado a vocês mais uma vez. Está sendo muito bom. Tá. Beleza. Ó, 1 minuto para acabar. Vamos encerrar já por aqui e eu já iniciar de novo. Tá? Vamos entrar de novo até pelo menos às 10 horas. Tem mais 20 minutos aí que a gente pode trabalhar mais um pouquinho. Pensei que ia Beleza? acabar já. Vamos entrar de novo. Não, vamos entrar de novo.